Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Convido você a se colocar de pé nesse momento. Abra comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Aleluia. Você achou, amém? A partir do versículo 15 diz assim: E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Aleluia. Que convicção, irmãos. Que certeza. Foi revelado a Pedro quem era Jesus. Eu imagino Pedro ali com os discípulos e com Jesus dizendo: Jesus, alguns dizem que tu és João Batista. As pessoas lá fora estão dizendo que tu és Elias. Estão dizendo que tu és Jeremias ou um dos profetas. Mas Pedro respondeu para Jesus dizendo: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que convicção, que certeza. Uma revelação dada a Pedro naquele momento. Quem vocês dizem que eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus. Quem vocês dizem que eu sou? João diz que ele é a videira verdadeira. Jesus. E nós, igreja, somos os ramos ligados nessa videira. O apóstolo Paulo diz que ele é, Jesus, a cabeça da igreja. E nós somos o seu corpo. Jesus é o Alfa e o Ômega, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o nosso advogado. Jesus, o pão da vida. Aquele que nós adoramos nesse lugar. Ele é o nosso libertador. O Filho do Deus vivo. Ele é o desejado de todas as nações. Emmanuel, Deus conosco. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar. Exaltamos o teu nome. Queremos, Pai, chegar e nos aproximar de ti com convicção. Dá-nos, Senhor, conhecimento, o entendimento, a mesma revelação dada a Pedro naquele momento, de quem tu és. Eu declaro, Senhor, sobre esse lugar, um ambiente de liberdade. Um ambiente de liberdade, de revelação, onde o Pai nos revela quem é. Manifesta-te a nós nesse lugar, Senhor. Dá-nos um conhecimento mais profundo de quem tu és. Como disse Oséias, se esforcem
prossigam em conhecer ao Senhor. Nós queremos conhecer a tua essência e o teu caráter. Queremos te adorar por quem tu és. E tu és digno. Tu és digno, Jesus, de receber a honra e a glória, a força e o poder. Tua é a sabedoria, a ti a riqueza das nações. Tu és adorado nesse lugar. Tu és exaltado nesse lugar, Jesus. A tua igreja te adora, Senhor. Nós te exaltamos, Pai, porque tu és digno de receber a honra. Tu és digno de receber o louvor. Tu és digno. Nós te adoramos e te exaltamos nesse lugar. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus. Aleluia. Presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força.
tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Aleluia. O Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade.
onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Liberdade está nesse lugar, com misericórdia e graça.
navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, compreender
te amou, eu navegarei. Aleluia. 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 Abra comigo em 1 Crônicas. Nós vamos continuar adorando ao Senhor com as nossas ofertas. 1 Crônicas, capítulo 29. Capítulo 29. Amém. Versículo 14 diz assim: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Amém? Quero convidar você nessa noite que vai ofertar ao Senhor ou devolver a sua fidelidade. Nós damos aquilo que primeiro dele recebemos e damos para que haja mantimento em sua casa. Amém? Você pode vir em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos orar. Estenda sua mão para cá. Santo Deus, graça te damos. Oramos consagrando a ti as ofertas. Gratos por todo o cuidado e provisão a qual o Senhor tem derramado e liberado sobre cada um de nós. Oramos pelo teu povo, oramos, Senhor, por tua casa, para que sempre haja direção do teu Espírito em todas as coisas. Te agradecemos e abençoamos teu povo nessa noite, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar-se. Fique à vontade. Os pequeninos terão culto, pastora, hoje? Sim. Quero chamar o rebanho precioso para cá, para nós orarmos por eles. Vamos orar pelo rebanho precioso de Deus. Maravilha de Deus. Pastora, ore aqui por eles. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nessa noite. Muito obrigada, Jesus, pela oportunidade de te servir, Senhor, e fazer a tua vontade, Pai. Eu quero, Senhor, nesse momento orar, Senhor, pela vida dessas crianças. Muito obrigada, Senhor, por aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um deles e naquilo que o Senhor fará através deles, Pai. Eu creio, Pai, que eles irão desenvolver, Senhor, porque eles têm te conhecido a cada dia, Senhor Jesus. Oramos, Pai, te agradecemos por esse momento, que o Senhor ministre ao coração deles, Pai, a tua palavra, de uma forma, Senhor, poderosa, que eles possam compreender, Jesus, e colocar isso em prática no seu dia a dia, Senhor. Oramos em teu nome e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Não precisa, irmão. Tenho água aqui. Eu tenho água aqui. Eu tenho água aqui. Obrigado, tá? Obrigado. Irmãos, no próximo domingo nós voltamos com somente um culto, tá bom? Já quero deixar sobre aviso, não vai ter mais no próximo domingo do culto pela manhã. Nós vamos voltar a ter somente o culto da noite. Amém? Então avise na sua célula, avise no grupo do WhatsApp da célula, que tem culto quinta-feira, normal, 19h30. Porém, dia 1º, culto de Santa Ceia, será somente à noite. Tá bom? Amém? Nos vemos aqui às 18h, para a glória de Deus. Irmãos, nós temos uma ação
nós estamos desejando e vamos fazer uma doação de roupas lá próximo ao estádio. Então, se você quiser cooperar conosco, estando lá, servindo, ou de qualquer outra forma, você nos procure no final do culto e no decorrer de toda essa semana, tá bom? Porque nós vamos fazer essa ação dia 2, é a próxima segunda-feira. Então, nós vamos para lá bem cedo, vamos servir um café para aquela população, vamos aproveitar o feriado e nós vamos servir um café e vamos poder doar roupas para quem precisa lá próximo ao estádio, tá bom? Amém? Então, se você tiver tempo, disposição, vigor, ou quiser ofertar roupa ou qualquer outra coisa para esse momento, nos procure no decorrer de toda essa semana, que cremos que será um momento maravilhoso de poder servir as pessoas. Aleluia! Muito bem, no dia 7, que já é sábado dessa semana seguinte, primeiro sábado de novembro, nós vamos ter uma ação social e um bazar lá na nossa missão do Canaã. Então, vai ser sábado pela manhã até o meio-dia. Já temos corte de cabelo confirmado, já arrumamos dois camaradas para cortar a peruca dos meninos. Estamos trabalhando para conseguir algumas outras ações para poder levar para o Canaã. Então, isso vai acontecer dia 7. Amém? Vai ser um sábado pela manhã. Nós vamos fazer um bazar para poder conseguir um valor para o telhado da igreja lá do Canaã. E vamos poder servir as pessoas com algumas ações lá na comunidade do Canaã. Amém? Se você quiser ir para lá trabalhar no sábado, procure irmão Gilvaldo, irmão Cláudia. Irmão, conte comigo como é que vai fazer, o que é que vai acontecer, que aí no decorrer de toda a organização a gente já lista o seu nome por serviço lá, tá bom? Amém por isso? Muito bem. Você, discípulo que ainda não é batizado, ou você, líder de célula, que tem discípulo na sua célula, que ainda não é batizado nas águas, vá agendando, se preparando, dia 22, aniversário da igreja, nós vamos tomar café da comunhão e batizar novos discípulos nessa casa. Amém? Você poder descer as águas e ser batizado para a glória de Deus. Maravilha, muito bem. Vamos para a palavra de Deus? Abra comigo, por favor, 1 de Pedro, no capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2. Quero poder compartilhar 3 versículos. 1 de Pedro, capítulo 2. Você achou? Maravilha de Deus. Maravilha de Deus. Os irmãos já conhecem o canal da igreja, do YouTube? Tem muitas ministrações lá aqui da igreja. Você pode entrar, acessar lá e conhecer IB Missão Semear. Tem várias ministrações de cultos que já acontecem aqui há alguns dias. Não vim tal dia, tá lá, culto da família, culto de missões, culto de Santa Ceia. Você pode ir lá no link, lá no YouTube e assistir, ouvir a ministração, do pastor Werner de domingo passado. Perdi, não pude vir. Você pode ir lá no canal da igreja e assistir a ministração do pastor Werner domingo passado. Tá bom? Na quinta-feira, do culto da família e as demais. Tem até, tá ali, não, só está no YouTube, no Facebook da igreja, o Eternamente Adorado. E está disponível lá, 4 horas da adoração que a gente fez dia 23 do mês passado. Está lá no Facebook da igreja disponível. Se você quiser ouvir as ministrações que tiveram, vários momentos de ministrações, se você quiser assistir, está lá disponível. Muito bem. 1 de Pedro, capítulo 12, versos 1, 2 e 3. Vamos ler? Amém. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, invejas e toda sorte de maledicências,
desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém, irmãos? Vamos orar por essa palavra. Pai, muito obrigado, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos por tua palavra. Ela que ilumina os nossos passos, o nosso caminhar, ela que nos corrige, ela que tem a capacidade, Deus, e declaramos isso, que ela tem a oportunidade nessa noite de adentrar o nosso coração, dividindo alma e espírito, ossos e medulas. Que ela venha, Senhor, como uma espada e ela possa lapidar o nosso coração conforme a tua vontade. Eu oro por tua igreja, eu oro, Senhor, pelo meu próprio coração, que o Senhor possa preservá-lo, Deus, intacto diante da tua palavra, para que ele possa transmitir toda a tua mensagem nessa noite, em um nome santo e um nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus, irmãos. Repita comigo: crescer é necessário. Crescer é necessário. Por que é necessário crescer, pastor? Porque você só vai desfrutar de algumas coisas que Deus tem para a sua vida se você crescer. Nós não conseguimos e nem depositamos sobre crianças responsabilidades tamanhas. Um exemplo disso é você nunca vai dar para o seu filho de 3, 4, 5 anos uma moto para ele dirigir. Por quê, pastor? Porque ele não tem responsabilidade, não tem maturidade, não tem estrutura física para aguentar moto. Então muitas coisas ele não vai poder fazer pela imaturidade dele. Amém, irmãos? Da mesma forma nós queremos viver coisas grandiosas em Deus, queremos ser experimentado e experimentar a glória de Deus, porém isso só vai acontecer se nós amadurecermos, se nós crescermos, para que Deus nos entregue compromissos e responsabilidades. Amém? Você quer e deseja viver grandes os planos de Deus? Para isso você precisa crescer. É necessário que eu e você cresça para desfrutar de algumas coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz que quando eu deixo as coisas de menino para trás, lançando de fora todas as coisas de menino, minha maneira de pensar, de agir, de falar, isso me autoriza e me capacita a experimentar de Deus alimento sólido, algo mais grosso a qual eu vou precisar por causa da minha maturidade. Amém, irmãos? Isaac é bebezinho, você não vai dar para ele um caldo de feijão preto que vai arrebentar o buchinho dele. Mas quando ele vai ficando mais taludinho, você já arrisca até um açaí, né? Dissolve bastante água, dá açaí. Se der maniçoba, o menino vai cagar meio verdinho, cada maniçoba pesada. Por quê, irmãos? Por causa da sua ainda incapacidade de receber certos alimentos. E Deus, por sua graça, nos trata da mesma forma. Às vezes desejamos coisas grandes, mas não queremos crescer. Eu quero aprender a dirigir. Cresça primeiro. Eu quero aprender a fazer algo. Primeiro, cresça. Só que para o crescimento, o apóstolo Pedro fala duas coisas muito importantes. O apóstolo Pedro fala de 2 processos, de 2 passos, que eu e você precisamos entender e praticar todos os dias para que a gente possa obter um crescimento para quê, irmãos? Para a salvação. Amém? Repita comigo: crescer tem propósito. Amém, irmãos? O meu crescimento tem um propósito. Quanto mais eu cresço, mais eu vou deixando Deus me amadurecer, mais fruto eu posso dar. Aleluia. Mais frutífero eu me torno por causa da maturidade. E quando você olha para o texto ao qual nós acabamos de ler, nós vamos ler vários como sempre, mas eu quero que você não desmarque esse texto, nós vamos terminar aqui. Amém? Você pode perceber um processo em 2 passos. Primeiro passo, olhe para a sua Bíblia, verso 1. Qual é o primeiro passo para um crescimento? Despojando-vos, portanto,
de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência. Qual é o primeiro passo, irmãos? Nos despojar. Na NVI diz: livrem-se, lança fora toda maldade, engano, que é o dolo, engano, hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Entenda algo, para mim crescer eu preciso largar as coisas de menino. Eu preciso lançar fora aquilo que eu pensava quando eu era menino, aquilo que eu agia como eu era menino birrento, no ganho que eu quero eu choro, me esperneio. Essas coisas eu preciso largar. Amém? Você já disse para o seu filho: meu filho, você precisa crescer. Deixe dessas coisas de menino. Aí Deus diz: você também precisa crescer. Você precisa também largar as coisas de menino. Só que essa responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade de nos despojar de toda maldade é nossa. Despojar é eu querer lançar fora toda maldade. Amém, irmãos? Não é dizer: Deus arranca de mim, aí Deus me ajuda para que eu possa lançar fora isso. Porque a responsabilidade é nossa. O apóstolo Pedro não diz que Deus vai arrancar a maldade de nós. Ele diz que eu preciso lançar fora a maldade, o engano, a hipocrisia e a inveja. É minha e sua responsabilidade. Por que nós devemos fazer isso? Porque nós queremos crescer. Amém, irmãos? E por que nós queremos crescer? Porque nós queremos viver todo o propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Eu sonho e desejo ir muito além daquilo que já tenho vivido em Deus. Para isso eu preciso crescer. Eu preciso me tornar maduro o suficiente para suportar as responsabilidades que a cada dia mais Deus vai acrescentar na minha vida. Amém, irmãos? Quando você é pequenino e você começa a crescer, você atinge ali seus 9, 10, 11 anos, primeira coisa que seu pai começa a lhe dar de responsabilidade é R$2 para você ir comprar pão. Toma, R$2, vai comprar pão. Eu não sei, fica todo nervoso, porque é a primeira vez que vai comprar pão. Responsabilidade. Mas aí já chega a 13, 14 anos, já lhe dá 50, vai comprar o almoço. Não esquece de comprar tempero, por favor. Mas eu não gosto de tempero, mas compra. Sim ou não, irmãos? Por quê? Porque o nosso crescimento vai trazendo consigo responsabilidades. E eu preciso despojar de mim. Eu preciso me libertar, lançar fora toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e toda sorte de maledicência. Amém, irmãos? Amém? Despojar das coisas velhas. E onde estão alojadas as nossas principais lutas? Eu pontuei 4 pontos aqui para a gente pensar e ler alguns textos sobre o que eu preciso me despojar das coisas velhas. Primeiro, na carne. A nossa carne, ela precisa ser tratada, dominada, crucificada, apedrejada muitas vezes. Amém? Segundo ponto, na nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa mente. Terceiro ponto, o nosso coração. Aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que o nosso coração deseja, precisa ser mudado. Eu preciso largar aquilo que o meu coração desejava e começar a desejar coisas novas, coisas vindas de Deus, que vão fazer eu e você crescer, amadurecer, para poder viver todos os planos de Deus. Amém? Vamos ler a Bíblia? Romanos capítulo 12. Não desmarca aí, por favor. Romanos 12 é um texto bem conhecido de alguns irmãos. Se você não leu, já ouviu isso, com certeza. Romanos 12, versos 1 e 2. Paulo escreve assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? De quem é a responsabilidade de não se conformar? Nossa, entenda bem, que todas as vezes que eu me acomodo com um pecado, eu nunca vou largar esse pecado. Se o pecado não me traz desconforto, eu vou viver com ele, se tornando iniquidade na minha vida, dia após dia. E nós não podemos nos conformar com as coisas mais que nós praticamos, com os nossos pecados. Nós não podemos nos conformar e nos amoldar a isso. Amém, irmãos? Se eu preciso deixar que o Espírito de Deus me traga desconforto em algumas áreas, em que áreas nós precisamos crescer? Em tudo. Nós precisamos crescer em todas as áreas. Para isso, Deus sempre vai nos levar a um desconforto. Não tem quando você gosta tanto de um sapato, o sapato está apertado, meu irmão, dá calo no seu dedo mais que tudo. Mas você diz, mas eu gosto tanto desse sapato. Não, meu irmão, é hora de largar. Pelo amor de Deus, compra outro. Amém? A calça já está poída, mas não quer comprar outra, porque gosta de coisa velha. Não, meu irmão, lança fora as coisas velhas. Despojai-vos. Por quê, pastor? Eu brinco com a pastora. Lá em casa, ela diz, marido, não tem nada. Eu disse, graças a Deus, é sinal que pode chegar, porque tem espaço. Mas você olha, o guarda-roupa está entupido de roupa velha, mas não joga nenhuma fora. E quem gosta de guardar coisa é nós, né, irmãos? Não, vai que eu preciso um dia. Meu irmão guardou aquilo faz 10 anos, nunca usou. Não, mas vai que daqui a 20 anos eu preciso disso. Misericórdia, meu irmão. Joga fora esse negócio. Mas a gente não gosta de nos despojar das coisas. Amém, queridos? A gente não gosta de lançar fora aquilo que a gente, às vezes, se acostuma com aquilo. Está um entulho. Lá em casa tem um quarto, meu irmão, que parece um quarto de guerra lá. É muito entulho. 2 caixas de livro lá que eu ainda nem mexi na minha vida. Está lá. 2 caixas de livro lá que eu nem mexo. Na mudança para lá, para essa casa, a gente deixou encaixotado e está lá. Eu nunca tirei o zíper dela lá, não. Deixa essa caixa aí, pelo amor de Cristo. Porque a gente gosta de guardar coisas, irmãos. Porém, o apóstolo Paulo está dizendo que eu não posso me conformar com essas coisas. Eu preciso com que a minha mente seja renovada. Para quê, pastor? Eu preciso renovar minha mente. Para me poder experimentar. Amém, irmãos? Para me poder experimentar coisas boas, perfeitas e agradáveis de Deus. Agora olhe bem aqui para o seu pastor. Qual a comida que você não gosta? Pensa aí, rapidinho. Já? Pensou? Não, pastor, isso aqui eu não consigo comer. Por quê? Porque você nunca experimentou? Ou porque a que você comeu estava ruim? Porque quando você sai para lanchar, você come as mesmas coisas, nunca experimenta nada novo. Com medo de não gostar? Ou porque você não gosta de provar nada novo? Você está aqui comigo? Não, vou sair para lanchar. Só é pizza ou o misto. Pão, queijo e presunto, que é para não ter erro, né? Não, disso aqui eu sei que eu não vou estragar. Por que a gente não experimenta as coisas novas? Porque muitas das vezes nós não queremos deixar as coisas antigas. Transformar a mente, experimentar algo novo requer mudança. Eu não posso me acostumar com os meus erros. Eu não posso me acostumar com o meu estilo de vida de pecado. E o pecado já é tão carinhoso que eu não quero lançá-lo fora. Isso se tornou na sua vida e na minha vida iniquidade. Posso prosseguir? Amém, irmãos? Gálatas, avance comigo para Gálatas capítulo 5. Eu quero ler 2 textos de Gálatas. Léo, acho que está dando microfonia aqui. Gálatas capítulo 5. Você encontrou? 17 e o 24.
Vê se é o violão. Corta o violão aí do retorno. Gálatas capítulo 5, você achou? Amém, irmãos? Verso 17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são o que, irmãos? Opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sobre a lei. Versículo 24, ainda do mesmo capítulo. Você está comigo aí? Amém, maravilha. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Amém, irmãos? Olha só, quando o apóstolo Pedro escreve que eu preciso me despojar de toda maldade, onde está a nossa maior incumbência de maldade, irmãos? Na nossa carne. Entenda, Jesus diz que o mundo ele venceu. E se ele venceu, nós também vencemos. Amém, irmãos? A carne nós vamos carregar até o fim. Não o pastor e o diabo a gente expulsa, nós repreendemos. Porém a nossa carne, esse corpo pecaminoso, nós vamos carregar até a volta de Cristo. E essa carne, ela precisa estar na cruz. Você está vendo aqui a cruz bonitinha? Enfeitada para você pendurar nela. A cruz é um lugar onde eu e você precisamos colocar aquilo que nós mais lutamos. Por quê, irmãos? Porque ela é corrupta. Os nossos desejos, a nossa carne, ela é contra nós. Por que ela é contra nós, pastor? Porque o salário do pecado é a morte. E se a minha carne me faz pecar, ela me conduz todos os dias para mais perto da morte. E o que eu preciso fazer? Crucificar ela. Lembre de Lucas capítulo 9, verso 23. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e vamos embora. A cruz faz parte de um processo de crescimento. Tem pessoas que querem seguir Jesus, mas não querem a cruz. Não tem como. Por quê? Porque nossa carne, ela precisa estar crucificada. Os nossos desejos e as nossas paixões precisam ser colocadas na cruz do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Eu quero ler mais um texto com você. Avance um pouquinho para Efésios. Próximo livro aí de Efésios. Ainda estamos na parte do despojar, primeira parte do processo. Aleluia. Amém, irmãos? Maravilha de Deus. Efésios, capítulo 1, verso 18. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém, irmãos? Preste atenção. Iluminado os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória, da glória da sua herança nos santos. Avance agora para o capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17. Você achou? Diz amém. Maravilha de Deus. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Vou repetir. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé. Capítulo 4, verso 18. Efésios, capítulo 4, versículo 18. Você está comigo? Maravilha. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa do que, irmãos? Da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Quando você olha para o texto de que Pedro diz que nós precisamos nos despojar de algumas coisas, algo que Satanás mais deseja em nós é nos cegar. Porque quando eu estou cego, eu fico acomodado.
se eu não enxergo que eu estou longe daquilo que Deus planejou para mim, eu não vou lutar para alcançar aquilo. Os irmãos estão me entendendo? Os olhos obscurecidos vão fazer com que eu não enxergue qual é o plano de Deus para mim, para que eu experimente qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Você está me entendendo? Se o inimigo cegar você, irmãos, você vai viver tudo, menos a vontade de Deus. Aí é o texto que o apóstolo Paulo escreveu agora, encerrando o capítulo 4 aqui. Alheios à vida de Deus, que nem Jonas. Deus querendo que ele fosse para Nínive, e ele bem distante da vida que Deus tinha planejado para ele, querendo ir para outro lugar. Os irmãos estão me entendendo bem? Se eu não me despojar, eu vou viver desse jeito. Deus sonhou algo maravilhoso para nós, diga amém por isso, irmãos. Deus tem um plano perfeito para nós, amém por isso, irmãos. Mas se eu não enxergar isso, eu vou continuar sendo enganado pelo diabo, vivendo alheio, fora daquilo que Deus planejou para mim. Porém, quando eu percebo que eu estou fora do plano de Deus, aí começa o processo de mudança. Por quê? Porque eu preciso não mais me conformar com esse estilo de vida, e eu começo lá a largar todo o mal, toda ignorância, toda inveja, toda hipocrisia, e começo a me alinhar, a me corrigir com aquilo que Deus tem para a minha vida. Amém? Traduzindo nos miúdos, eu não me conformo com a vida que eu estou levando. É pouco, Deus tem muito mais. Aleluia, irmãos. Agora nós precisamos entender isso. Eu quero ler mais um texto para a gente encerrar essa primeira parte. 2 Coríntios capítulo 10. Abra comigo, por favor. 2 Coríntios capítulo 10. Como avançar para o crescimento? Primeiro passo, nos despojando de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, lançando isso fora de mim. Como vencer algumas coisas em nossa vida? Está aí a estratégia. Paulo escrevendo aos Coríntios capítulo 10, você achou? Muito bem, versos 3, 4 e 5. Paulo escreve assim: porque embora andando na carne, não militamos, não lutamos segundo a carne. Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas e anulando todo sofisma. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Verso 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia. Preste atenção, se a carne é algo que nós vamos lutar até o fim, como eu posso vencer para que eu largue, para que eu possa me despojar de toda maldade? Primeira coisa, eu preciso lutar com as armas certas. Eu não posso lutar com a minha carne, porque as nossas armas não são carnais. Amém, irmãos? Nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para desfazer o quê? Todo sofisma, destruir fortalezas espirituais, mentais, levando toda a mente, todo conhecimento, todo pensamento cativo à obediência de nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? O processo de nos despojarmos de toda a maldade incube nós a lutarmos com as armas certas. Quando você tenta lutar com sua própria força, o resultado é derrota. Você não consegue vencer na força do braço. Porém, quando você começa a lutar com as armas corretas. Pastor, quais são as armas da nossa milícia? Você lembra de Efésios capítulo 6, verso 10? Amém, irmãos? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão do evangelho, sandália da pregação do evangelho, escudo da fé, espada da palavra. Isso é armas.
físicas, não, são espirituais e poderosas em Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Muito bem, para esse primeiro passo, eu tenho a responsabilidade de me despojar. Se crescer é necessário, eu preciso largar as coisas de menino, de viver na carne, segundo a mente carnal, segundo um coração endurecido, obscurecido da vontade de Deus, cego, enganado pelo diabo. Porém, tem também o próximo passo. Lembra de Pedro? Estava com o dedinho marcado aí em Pedro? Sim? É preciso que você volte para lá, versículo 2. O primeiro processo é eu me despojar. A segunda parte do processo de crescimento em nossas vidas. Você achou aí? Parte de onde? Primeira palavra do texto. 2. Desejar. O que você deseja? Essa pergunta o Espírito de Deus fez para mim de manhã. O que tu deseja? Porque Pedro está dizendo desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E o que nós desejamos? Ter uma casa boa, um carro, poder ter um sítio para descansar no final de semana, poder ficar relaxado. A gente nunca deseja as coisas espirituais. Você está aqui comigo? Nós desejamos tudo carnal, tudo temporário. Motivo de nossas orações são os desejos sobre a terra. De ter uma família abençoada, amém por isso. De ter um bom emprego, de conseguir comprar um carrinho, poder não mais pegar chuva, né? Quando poder ir para a igreja, de poder nos locomover com mais facilidade com toda a família, de ter... Mas a gente nunca deseja as coisas do céu. Você está aqui, irmãos? E o que nós desejamos? Por que isso é importante? Porque aquilo que você deseja, você se esforça para conquistar. Se você não deseja nada espiritual, você ora pouco e lê pouco. Porque o seu desejo não está nessas coisas. Você não deseja nada que venha do céu. Pastor, mas é pecado ter carro? Não é, irmãos. É pecado ter uma boa casa, pastor? Não é, irmãos, não é. É pecado ter um sítio? Não, irmãos, não é pecado ter um sítio. Nada disso é pecado. Porém, nós dedicamos muito tempo para isso. E pouco tempo para aquilo que é importante para as nossas vidas. Sabe por que eu digo que é importante para as nossas vidas? Porque se nós chegarmos à salvação, nós não vamos levar sítio, não vamos levar casa, não vamos levar carro, moto, papagaio, cachorro de raça, gato siamês, não vamos levar nada disso. E quando Pedro escreve sobre desejar ardentemente um leite, um genuíno leite espiritual, ele fala que é para que nós possamos crescer para salvação. Você está aqui comigo, irmãos? O propósito de crescer é nós chegarmos aonde, irmãos? A salvação. E eu preciso desejar isso, ser salvo. Amém, irmãos? E olhe, vou lhe dar um alerta. Cuidado com os calvinistas. Você que gosta de assistir muito vídeo na internet, muitos pregadores na internet, cuidado. Tcharam! Muito cuidado. Por quê, pastor? Porque a teologia calvinista prega de que uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é verdade, irmãos? Sim ou não? Não. Pastor, alguém pode perder a salvação? E vão. E vão. Por quê? Porque será salvo aquele que perseverar até o fim. Você está aqui comigo? Não, pastor, já aceitei Jesus, posso viver a vida da maneira com que eu quiser. Pode. Só não espere que isso vai lhe levar para a salvação. Porque da mesma forma que Deus tem o seu processo e a sua etapa, e Ele já cumpriu ela, indo até a cruz, até a morte e ressuscitando por nós, agora cabe a nós, a nossa responsabilidade. Amém, irmãos?
E eles falam isso com muito vigor. Por isso, muito cuidado com aquilo que você ouve na internet. Você não é proibido de assistir, irmãos, ministrações de ninguém. Você não é. Mas passa um pente fino bem legal naquilo que você vai ouvir. Amém? Cuidado com os famosinhos. Não, pastor, ele é muito famoso. Meu irmão, vigia. Vigia teu coração. Aleluia. O que nós desejamos? Aquilo que eu desejo, eu dedico tempo e esforço. Se eu desejo ardentemente, como crianças recém-nascidas, e eu gosto dessa expressão de Pedro, porque você já viu um bebezinho com vontade de mamar, meu irmão? Rapaz, ele falta arrancar a roupa da mãe. Quando a mãe põe no colo, que ele sente o cheiro do leite, meu camarada. E fica doido para mamar. Não é assim, irmãos? E por que a gente não é assim para as coisas de Deus? Por que a gente não chora? Porque Deus não nos dá dons. Porque a gente não esperneia com Deus quando nós desejamos dons. Porque nós não desejamos os dons. Nós desejamos as bênçãos, uma casa, um carro. A gente não deseja ser usado por Deus. É porque é aquilo que a gente deseja. E Pedro diz: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. E por que nós desejamos isso? Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, Paulo diz: desejai os dons do Espírito Santo. Não, porque se você desejar que Deus use a sua vida para curar, você vai orar, você vai buscar do coração de Deus, você vai espernegar, você vai fazer viver e cumprir Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Você está me entendendo, irmãos? Porque a gente não ora assim, porque não é o nosso desejo. Porque se Deus começar a usar a nossa vida, vai exigir de nós mais tempo, mais esforço, mais responsabilidade, mais santidade, e a gente não quer viver assim. A gente quer viver na mordomia. Não, se eu for líder de célula, eu vou ter que dedicar muito tempo para as coisas de Deus. Eu vou ter que parar algumas coisas da minha vida para poder servir ao Senhor. É isso mesmo. E por que hoje muita gente não quer ser líder? Porque não deseja as coisas de Deus. Não deseja mais as coisas espirituais. Não, mas se for a campanha da prosperidade, eu vou. Arramo já essa semana aí, toda noite. Eu paro tudo na noite dessa semana da campanha da prosperidade. Mas não vem para o culto de quinta-feira. Por quê? Porque não deseja ouvir palavra de ensino. Amém, irmãos? E eu volto a repetir a pergunta do Espírito de Deus para mim. O que você deseja? Qual é o maior desejo do seu coração? Você deseja os dons? Você deseja o episcopado? Você deseja servir? Não, pastor, é bom ser servido. Ficar acomodado no meu canto é espetacular. Que leite espiritual é esse que Pedro está dizendo, irmãos? O que é que vai alimentar o nosso espírito? Está aqui, irmãos. Alimento espiritual. Mateus capítulo 4, verso 4, Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos desejar isso. Desejar a palavra de Deus dia e noite. Como nós podemos ser bem-aventurados? Salmo 1. Medita nela de dia e de noite. Bem-aventurado o homem que tem prazer na lei de Deus. Prazer na lei de Deus. Bem-aventurado é. Mas nós não desejamos essas coisas.
Por isso sofremos, passamos por muitas coisas, porque ainda nos comportamos como meninos. Não crescemos. Ano após ano, e a gente continua tendo as atitudes de menino. Amém, irmãos? Em que nós precisamos crescer? Em que área nós precisamos crescer? Abra comigo Efésios 4:15. Efésios capítulo 4, verso 15. Paulo escreve sobre isso. E eu vou tratar de crescimento em 5 áreas em que nós precisamos crescer. Efésios 4:15, você encontrou? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Em que nós precisamos crescer? Na verdade, no conhecimento em Jesus, em tudo, em todas as áreas, nós precisamos crescer, em todas as áreas. E eu separei 5 pontos importantes para nós crescermos. Primeiro dele que nós precisamos crescer é no amor. Precisamos crescer no amor. Filipenses capítulo 1, leia comigo aí, verso 9. Filipenses 1, 9, diz assim, o apóstolo Paulo, ele está orando, intercedendo pela igreja de Filipe, e ele escreve dessa forma: e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção. Amém, irmãos? Olha que texto maravilhoso que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz: eu faço esta oração. Eu oro muitas coisas, mas tem uma oração que eu faço específica, que o amor de vocês cresça mais e mais. Porque, pastor, eu amo, mas diz um não para ele, meu irmão. Acaba o amor. Só ama quando me convém, o bem. Você está me entendendo? Quando é repreendido, não aceita aquilo como amor. Mas a repreensão faz parte do amor. Se eu não consigo entender isso, é porque eu ainda sou menino. Menino. Porque um homem maduro aceita a correção e sabe que a repreensão é prova de amor para com a vida dele. E o amor cresce mais e mais. Irmãos, quando nós formos repreendidos, era para nós dar glória a Deus e abraçar quem nos repreende. Por quê, pastor? Porque Ele está nos dando a oportunidade de nos aperfeiçoar. Amém? Mas tem gente que gosta de viver no engano. Ele não quer se desfazer da sua vida de engano. Despojando-vos de toda maldade, engano, hipocrisia, inveja. Não, ele não quer largar isso. E nós precisamos, irmãos, e essa oração do apóstolo Paulo deve ser nosso motivo de oração e principalmente a nossa resposta de oração. Deus, que meu amor cresça mais e mais. Amém, irmãos? Abra comigo um pouquinho mais na frente, cola 1 de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Você encontrou? Maravilha de Deus. 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amém, irmãos? Qual é o desejo do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalonicenses? Que o amor deles possam aumentar, crescer. Aleluia, irmãos. E que é um amor de alguém crescido, irmãos? É diferente. Alguém menino, não pode receber um sorriso que já está amando alguém. Não é verdade? Me encantou.
estou encantada por ele. Não é assim a gente quando é menino? É. E se outro sorrir mais bonito, pronto, já deixou de amar aquele, já está amando o outro. Mas chega um tempo onde nós amadurecemos. E essa maturidade nos leva ao verdadeiro amor. Amém, irmãos? Às vezes a mulher está fedorenta, né? Chega em casa, ela não está mais cheirosinha assim, passou a manhã fazendo as coisas. Mesmo assim, você dá um cheiro no cangote. Oh, meu amor. Porque você aprendeu a amar além da circunstância. Amém, irmãos? Porque você cresceu no amor. Posso avançar? Segunda coisa que nós precisamos crescer é no conhecimento. Precisamos crescer no amor e no conhecimento. Colossenses capítulo 1. Volte um pouquinho as folhas aí para o início da Bíblia. Você vai achar, antes de Tessalonicenses, você vai achar Colossenses capítulo 1, verso 10. Você encontrou? Diz amém. Maravilha de Deus. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aleluia, irmãos. Precisamos viver de forma digna para agradar a Deus. Para agradar quem, irmãos? A Deus, porque a nossa carne é oposta. Lembra de Efésios? A carne e o espírito são opostos, um guerreia contra o outro. Mas nós crucificamos a carne, andamos pelo Espírito de Deus, somos guiados pelo Espírito de Deus, para viver de que forma? Agradando a Deus todos os dias. Para isso eu preciso conhecer. Aleluia. Aí eu faço uma pergunta bem intrigante para você. Se você sabe que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, você já descobriu qual é? Se não, não é porque Deus não falou com você, é porque você não pediu. Você que não quis descobrir qual é. Por quê, pastor? Não diga isso não, mas é. Tiago escreve que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dá a todos sem medida. Você está aqui comigo? Pastor, não tenho muita sabedoria. Vá orar. Peça ao Senhor. Não vai cair do céu. Só chuva que caiu hoje, né? Graças a Deus. Conhecimento, ele é adquirido pelo esforço. Eu preciso desejar ter mais conhecimento de Deus. Posso prosseguir? Sim ou não? Maravilha, obrigado por isso. Abra comigo Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículo 14. Romanos 15, 14 diz assim: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Qual era o conhecimento de Paulo sobre a igreja de Romanos? Eu sei e tenho plena convicção de que vocês estão cheios de bondade e de conhecimento. Por que você percebe isso sobre a vida de alguém? Porque você vê ele vivendo o conhecimento que tem. Amém? Você olha, você trata, você convive com ela e você percebe que ela é uma pessoa cheia de conhecimento. Ou não. Rapaz, o irmão continua imaturo. Continua fazendo coisas de menino. Não cresceu. Não amadureceu. Posso prosseguir? Sim ou não, irmãos? Obrigado. Terceira coisa que precisamos crescer é na graça. Precisamos crescer na graça de Deus. Lucas capítulo 2, verso 52. Lucas capítulo 2, versículo 52.
Lucas 2:52. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém, irmãos? Jesus crescia em quê, irmãos? Sabedoria, estatura e graça. O que é graça, irmãos? Favor imerecido. É algo que nós não merecemos, mas buscamos de Deus para que ela possa crescer em nós. Aleluia. Quarta coisa que nós precisamos crescer é Cristo em nós. Cristo precisa crescer dentro de nós. Quando você olha para capítulo 3 de João, versículo 30, os discípulos questionam João Batista dizendo que Jesus tem batizado mais discípulos que ele. Jesus agora já tem mais gente caminhando com ele do que o próprio João Batista. Ele vira para as pessoas e diz assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Não tem nenhum problema Jesus crescer em mim. Porém, quanto mais ele cresce, menos eu, mais ele. Você está comigo? Menos minha vontade, mais a dele. Menos os meus desejos e mais o dele. Cristo precisa crescer em nós. E qual o propósito da vida de Cristo se manifestar em nós? Colossenses capítulo 1, versículo 27. Quero ler com você, eu poderia citar, mas eu quero que você leia comigo, risque na sua Bíblia nova aí. Ei, pastor, não revela. A folha ainda está grudadinha ainda, a dificuldade só para abrir. Bíblia nova é assim. Colossenses 1, 27. Posso ler com você? Diz amém. Maravilha. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Porque Cristo precisa crescer porque Ele é a esperança da glória. Cristo é, irmãos, a esperança da glória em nós. Cristo em mim, Ele é a esperança de uma vida transformada também na vida de outros. Amém? Amém? Vire para o seu vizinho e diga: viva Cristo. Deixa Cristo viver através de você. Deixa Ele crescer em você. Mais e mais. Mais e mais. Desaparece. Quero ver Cristo na tua vida. Esse deve ser o nosso desejo, irmão. Que as pessoas olhem para nós e vejam quem? Cristo Jesus. Porque Ele precisa crescer em nós. A maneira de falar, de agir, de lidar com as pessoas. Precisa ser as marcas de Cristo em nós. Aleluia. Não mais o que eu acho, não mais o que eu quero, não mais o que eu desejo, mas Ele em nós. E última coisa que nós precisamos crescer é na fé. Como precisamos crescer na nossa fé? Sim ou não, irmãos? A gente diz que crê, mas no meio da tribulação, nossa fé já ficou lá no começo. Não chegou nem no meio da tribulação. Ela já se acabou lá no começo. Nós precisamos crescer em fé. Amém? Quando você olha para as Escrituras, onde Jesus compara a nossa fé com um grão de mostarda, Jesus está usando uma analogia de que a nossa fé precisa ser como uma semente que precisa crescer. Amém? Se a sua fé for como um grão de mostarda, uma semente que precisa crescer, amadurecer, frutificar. Precisamos crescer na fé. Vamos ler um texto para ficar isso concreto em nossa mente? 2 Coríntios capítulo 10. 2 Coríntios 10, verso 15. Segundo Coríntios 10, 15. Podemos ler, irmãos? Amém. Não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios e tendo esperança de que
crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. O que Paulo está dizendo? Quando a sua fé crescer, quando a fé de vocês crescerem, o nosso trabalho não será em vão. Nós seremos engrandecidos sobremaneira por causa do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos e ensinamos para vocês. Paulo havia no coração de Paulo uma preocupação com a igreja, no sentido dele sempre voltar, algo que o Ramon me falou um tempo atrás, a gente conversando sobre a Secretaria de Missões, de voltar os irmãos, fortalecendo eles a permanecer até o fim. Para que, e ele até escreve, para que o nosso trabalho não seja em vão no Senhor. E ele expressa à igreja de Corinto dizendo que se a fé de vocês crescerem, nós seremos, sob medida, nosso trabalho terá valor. Amém? Por quê? Porque a nossa fé precisa crescer. Como anda a nossa fé? Por último, não mais importante, nem menos importante, volte lá para Pedro para a gente encerrar. Versículo 3. 1 de Pedro 2, verso 3. Podemos ler? Não desmarca. Pedro escreve assim: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Se é que você já experimentou a bondade de Deus. Se é que você já é salvo. Se é que o Espírito do Senhor já está em você. Porque você pode estar enganado, pensando que frequentar a igreja vai fazer de você um crente. Você está aqui? Se é que você já experimentou a bondade de Deus. Porque, irmãos, tem pessoas que ainda não experimentaram a bondade de Deus. Ainda em sua mente, continuam carregando maldade, engano, hipocrisia, inveja, toda sorte de maledicência. Ainda não se despiu dessas coisas. Continua desejando coisas materiais e não espirituais. Se enganando. Se enganando. Eu sei que é duro aquilo que o apóstolo Pedro está escrevendo. Ele diz, se é que você já experimentou. E ele está escrevendo aqui para crente, irmãos. Amém? Novo Testamento aqui, as cartas, é para a igreja. Não é para ímpio. E se é que vocês já experimentaram a bondade de Deus. Você imagina, Pedro está meio zangado, não está não? Pedro está voltando aqui ao... Olha, vocês precisam se despojar das coisas mais. Discurso do apóstolo Pedro aqui. Meio Pedrão agora, né? Você precisa largar essas coisas. Você precisa crescer. Se é que tu já experimentou a bondade de Deus, seu crente. Meu Deus, irmãos, nós precisamos avançar nisso. Nós precisamos crescer para a salvação. Precisamos abandonar as coisas que nós carregamos da vida velha. Precisamos crucificar nossa carne. E como podemos experimentar isso? Eu quero encerrar lendo um texto da palavra de Deus. Amém, irmãos? Hebreus capítulo 10. Esse texto de Hebreus é tremendo. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Prometo para você que é o último texto que eu vou ler com você. Hoje. Amanhã eu não sei. Hebreus 10, 22. Você encontrou? Maravilha de Deus. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vamos repetir o texto? Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência
e lavado o corpo com água pura. Amém. Quando o escritor de Hebreus escreve essa passagem que nós acabamos de ler, versos antes, o contexto desse texto, ele está falando sobre um lugar no templo. Ele está falando do Santo dos Santos. Ele está falando sobre um lugar da revelação. Ele está falando de um lugar da intimidade. No Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote poderia entrar. No Antigo Testamento, quando você olha que na orla das vestes do sumo sacerdote havia sinos, umas sinaletas, que quando ele andava, chacoalhava. Parece que eles acabam que põe aquele negócio no boi, né? Que o boi anda e sai fazendo zoada. Tinha nas batas dos sumos sacerdotes. Por quê, pastor? Porque quando ele entrava no Santo dos Santos em pecado, lá ele ficava. Aí o pessoal chegava lá, rapaz, está demorando. Ih, rapaz, morreu. Puxa para fora. E eles puxavam pela corda só o corpo morto, porque aquele sacerdote entrou no Santo dos Santos com pecado. Amém. E que o escritor de Hebreus está usando agora da mesma analogia, que eu devo me aproximar de Deus com um coração sincero. Amém, irmãos? Com um coração sincero. Primeira coisa que eu e você precisamos ter diante de Deus é sinceridade. Amém? Porque diante de Deus o nosso pecado ele é tratado de duas formas. Quando eu chego diante de Deus, eu posso e vou ser tratado com relação ao meu pecado de duas formas. Primeira, ou eu chego arrependido, confessando meus pecados e sou perdoado, ou eu chego querendo esconder e sou morto. Você está aqui comigo? Vou repetir isso para você gravar. Ou eu chego diante de Deus com meu coração sincero, arrependido, confessando a Ele as minhas falhas, recebo de lá o que, irmãos? Perdão, misericórdia, graça, favor sobre a minha vida. Ou eu chego querendo ser alguém mega upper, super, semi-querubindo espiritual, cheio de pecado, e eu vou morrer. Ou eu recebo misericórdia, ou eu recebo o salário do pecado. Amém. Amém, irmãos? Você pode dizer, não, pastor, mas a gente está no tempo da graça. Deus é muito gracioso. Diz isso para Ananias e Safira, que foram mentir para o Espírito Santo. Diz isso para aquele cabra que o Paulo entregou a Satanás, porque não se arrependeu. Diz isso para eles lá. Novo Testamento, estou falando para você de Novo Testamento. Tempo da graça. Amém, irmãos? A graça de Deus nos traz responsabilidades. E eu devo me aproximar como? Com um coração sincero, cheio, pleno da certeza de fé. Porque nós nos aproximamos diante de Deus, não mais segundo a nossa carne, mas pelo novo e vivo caminho chamado Cristo Jesus. Amém, irmãos? E nós chegamos diante dele, Senhor, pelo sangue e a misericórdia de Cristo, nos perdoa. E quando eu faço isso, eu preciso ter o meu coração purificado de toda má consciência, e eu preciso lavar o meu corpo com água pura. Agora olhe bem aqui para o seu pastor. Qual é a água pura, pastor, que vai nos limpar? Está aqui. Jesus vira por discípulos, começa a lavar os pés. Pedro sempre muito agoniado, que é, não, Senhor, então lava logo da cabeça. Ele disse, não, meu filho, você já está limpo por causa da palavra que recebeste. Só me convém lavar os pés. A maneira de nos purificarmos, de crescermos em conhecimento para a salvação, é desejando
o genuíno leite espiritual de Deus que vai nos levar a isso. Aleluia. Vamos orar por isso. Fique de pé um pouquinho. Despojando, nos livrando, lançando fora de nós toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda sorte de maledicência, toda inveja. Eu preciso lançar fora para me poder crescer, largando as coisas de menino e avançando para aquilo que Deus sonhou para mim, para os planos de Deus para a minha vida. Eu preciso desejar isso. Aleluia. E eu convido você a fechar seus olhos, ficar bem em paz com o Senhor e com o Espírito dele que está aqui. E você sonde o seu coração, não pelo seu entendimento, mas pela palavra que você ouviu. E se você consegue entender e observar que o seu desejo não tem sido o desejo de Deus, eu digo para você nessa noite, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor se você não tem desejado ardentemente as coisas espirituais. Qual dom você deseja da parte de Deus? Eu orei muitos anos pedindo o dom de discernimento de espírito. Eu orei muitos anos. Foram mais de 6 anos de oração, pedindo um único dom para Deus. Qual tem sido o desejo do seu coração? O que você precisa se despojar nessa noite? Do que você precisa se libertar? Se livrar? Qual é a maldade que há em seu coração? Qual o engano que há em seu coração? Do que você tem inveja? Precisamos crescer. Crescer é necessário. Crescer é muito necessário para nós. É para a salvação que nós crescemos. Ore ao Senhor. Quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar de todo o meu passado. Eu quero me esvaziar de mim. Quero me esvaziar das prisões e desilusões, de tudo que me afasta de ti, Jesus. Aonde eu irei, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Onde me esconderei? Tu és o ar que eu respiro, tua presença me atrai. Então inunda-me com teu amor, transforma-me para o teu louvor, ensina-me a
Eu quero me esvaziar de mim. Eu quero me esvaziar dos medos e desilusões. Quero me esvaziar de mim. Senhor, nós oramos pedindo que o Senhor nos dê força para lançar das nossas vidas toda a maldade, Senhor. Purificando o nosso coração com a Tua palavra e pela Tua palavra, Senhor. Que ela alcance o nosso homem interior. E que nós, pelo conselho e a orientação do Teu Espírito, possamos lançar fora toda inveja, Senhor. Todo engano, toda sorte de maledicência. Recebendo uma nova mente, Senhor. Um novo coração, desejando as coisas espirituais conforme há no Teu coração para nós. Não queremos ser enganados, ó Pai, vivendo alheios à Tua vida. Não, nós queremos alinhar a nossa vida com a Sua. Queremos alinhar o nosso propósito, o nosso coração com o Teu, Senhor. Não deixa que o inimigo nos engane, Senhor, nos levando a viver aquilo que o Senhor não sonhou para nós. Vivendo aquilo que o Senhor não sonhou para nós. Os Teus planos são muito melhores do que os nossos. Os Teus projetos e propósitos são muito maiores do que os nossos. E nós não queremos deixar, Deus, de cumprir a Tua vontade. Por isso, Deus, vem amoldar o nosso coração ao Teu. Não nos deixe, Senhor, nos conformar com este século. Não nos deixe, Senhor, nos amoldar as coisas desse mundo. Não nos permita, ó Pai, que a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito venha se amoldar a este mundo, Senhor. Mas que ele seja santificado todos os dias por Tua palavra. Que ele seja santificado todos os dias pelo Teu Espírito Santo. Que ele seja santificado todos os dias, para que possamos crescer para a salvação. Para que possamos crescer, Senhor, para a salvação em Cristo Jesus. Como Jesus precisa crescer em nós, Senhor. Como Cristo precisa crescer em nós, a nossa maneira de falar. Como Cristo precisa crescer em nós, a nossa maneira de agir e de reagir diante das circunstâncias, Senhor. Mais do que agir certo, é reagir diante das afrontas, diante dos levantes de palavras. Como precisamos reagir como Cristo, como precisamos reagir a esses insultos, a esses levantes, Senhor, como Cristo reagiu. Eu, porém, vos digo, orai pelos que vos perseguem, orem pelo que vos perseguem. Essa é a maneira que Cristo reage, essa deve ser a maneira como nós devemos reagir, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E importa que Ele cresça em nós. Importa que a Sua vontade cresça em nós. Importa que o Seu desejo cresça em nós. Importa que nós vivamos a Sua vontade. Por isso precisamos largar a rede, largar o barco, para poder agora pescar homens. Despojando-nos de toda maldade, maledicência, de todo engano. Nós precisamos lançar fora aquilo que nos prende à vida velha, para que só assim possamos viver a nova vida de Deus para nós, para que possamos viver a vida nova de Deus para cada um de nós, os planos perfeitos do Senhor para cada um de nós. Eu preciso lançar fora as coisas velhas, pecados antigos, amarguras antigas, ressentimentos antigos. Eu preciso me despojar de tudo isso. Eu preciso me despojar de tudo isso para experimentar o novo de Deus. Não se põe vinho novo em odre velho. Não se remenda a roupa velha com pano novo. Não se faz isso.
Crescer é necessário, meus irmãos. Crescer é necessário. Precisamos crescer, amadurecer, reagir como pessoas maduras na fé, para que a fé cresça em nós. Que possamos crescer no amor, no conhecimento, na graça. Que possamos crescer em fé, para chegarmos à plenitude de Cristo Jesus, o varão perfeito, o varão perfeito. Senhor, guarda nossa mente, guarda o nosso coração diante de toda a tentação desse mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude, ó Pai. Que Teu Espírito nos incomode quando nós começarmos a nos amoldar aos pecados. Que Teu Espírito nos constranja diante de toda a verdade, Senhor. Que possamos nos aproximar de Ti com um coração sincero, purificando o nosso coração de toda má consciência e nos lavando, Senhor, com a Tua palavra todos os dias. Eu abençoo o Teu povo nessa noite. Oro, Senhor, para que Tu leves cada um na Tua santa paz. Guarda, Senhor. Protege Teus filhos contra o homem mau. Não nos deixa tropeçar. Firma nossos passos, firma o nosso caminhar. Que possamos caminhar nos Teus caminhos, Senhor. Uma vida de renúncia. Uma vida onde negamos a nós mesmos para viver Cristo. Que o Senhor vive em nós e através de nós. Que o Senhor vive em nós e através de nós. Eu oro, Deus, para que Teu povo seja próspero, Senhor. Que haja um despertar da Tua noiva, um desejo ardente das coisas espirituais. Um desejo ardente das coisas espirituais. Das coisas espirituais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Eu oro e abençoo a sua vida nessa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você crê e diz amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir.